Sobre esse assunto, eu e a Priscila, a Stephanie, vamos conversar com o Bruno Imaisuimi, economista da LCA Consultores. Pronunciei corretamente seu sobrenome, Bruno, ou não? Bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia, Stephanie. Bruno Imaisuimi, sim, economista aqui da LCA Consultores, mas tá tudo certo. Sabia que estava errado. Bruno Imaisuimi conversando com a gente aqui. Bruno, onde é que está o emprego? Tá, quando a gente olhou para esse dado de hoje, Rafael, é um resultado bastante positivo. O mercado estava esperando aí em torno de 11% a taxa de desemprego recuar. Só que a gente não está... Quando a gente olha para o mercado de trabalho brasileiro, a taxa de desemprego ela não conta muito bem a história, né, do que aconteceu com o mercado de trabalho durante esses 2 anos de pandemia. Tá? Essa taxa de desemprego está num patamar muito, muito baixo, até comparado antes da crise, né, provocada pela pandemia, e agora antes da crise, né, de 2015, 2016. Isso porque tem muita gente ainda que não voltou a procurar emprego. Tá? Quando a gente olha para as pessoas que estão fora da força de trabalho, né, a gente está falando de mais de 3 milhões de pessoas, comparado ao período antes da pandemia, que ainda não voltaram a procurar emprego. Né? Por isso que essa taxa de desemprego ela permanece num patamar baixo, mas ela não está contando muito bem a história do mercado de trabalho. É óbvio que nesses últimos meses a economia ela superou as expectativas do mercado e isso também está afetando o mercado de trabalho. Né? Então, o mercado de trabalho ele evolui de acordo com a atividade econômica. E como a gente viu uns dados melhores, né, da atividade, o emprego ele vem melhorando, seja via carteira assinada, né, e seja via informalidade, que foi o que aconteceu muito forte aí durante esses 2 anos de pandemia. Bruna, aqui quem fala é Priscila. Queria também te fazer uma pergunta aí sobre esses dados de desemprego. O que os economistas têm falado muito é que os dados eles estão surpreendendo positivamente por causa ainda de um resquício de reabertura das atividades da economia, isso depois do fechamento muito forte que teve com a pandemia. Os serviços estão puxando muito também essa recuperação dos empregos, né? Tem uma transição, as pessoas estavam muito ali no varejo, no comércio, quando estavam dentro de casa, agora saem então para a rua e começam a consumir mais serviços, isso gera um impulso para esse setor. Mas o que todo mundo quer saber é o que acontece daqui para frente, porque a gente está sentindo preços pesarem no bolso, né? Então inflação muito alta, acima de 2 dígitos já desde setembro do ano passado, e também os juros que estão subindo muito. Você acha que juros e inflação vão começar a bater no mercado de trabalho e podem frear essa recuperação que a gente está vendo até agora? Então, beleza. Vamos voltar ao ponto que eu falei, que o mercado de trabalho ele vai reagir à atividade econômica. Nos últimos 2 anos, né, o mercado de trabalho em 2020 e em 2021 ele estava sendo muito afetado pela pandemia, né, seja por conta das restrições de circulação e a recuperação em 2021 ela acontece muito por conta da vacinação. Né? E, óbvio, o setor de serviços, que é o mais dependente da circulação de pessoas, ele foi o mais afetado. Então, ainda tem um certo espaço, né, para ele se recuperar. O que está acontecendo agora, na verdade, é que, óbvio, alguns serviços ainda não se recuperaram completamente, né, das vagas perdidas provocadas ali pela pandemia, seja o setor de alojamento, o setor de alimentação, né, então a gente está vendo um espaço sim para eles se recuperarem, mas quando a gente fala que agora o mercado de trabalho ele vai reagir, né, de acordo com a atividade econômica, a gente não está falando só dos dados de atividade que melhoraram, mas também nesse cenário doméstico um pouco mais delicado, né, de inflação elevada, juros elevados, isso pode limitar, de alguma forma, uma recuperação mais contundente do mercado de trabalho. Né? Então, ele vai evoluir de uma maneira um pouco mais lenta. Né? Obviamente, a gente tem aí um período de eleições em outubro, né? O presidente, nesse começo de ano, ele fez um pacote de medidas, né, estímulos de curto prazo, seja para atividade ou seja para tentar, de alguma maneira, reduzir a inflação que permanece um patamar muito elevado. Isso, de alguma forma, tem beneficiado a atividade no começo do ano. A gente está falando aí desses antecipação do 13º salário, tem o saque extraordinário do FGTS, a redução da bandeira tarifária, né? Enfim, a gente teve aí um ano muito difícil ano passado em relação à escassez hídrica, né? Então, tem algumas medidas aí de curto prazo que também têm ajudado essa recuperação do mercado de trabalho, enfim, da atividade econômica nesses primeiros meses de 2022. Mas a tendência, sim, é que essa recuperação do mercado de trabalho seja lenta, ela volte a ser lenta. Né? A gente tem que lembrar que crescer 1%, crescer 1,5% é muito abaixo do que o Brasil poderia estar crescendo. Né? E é um crescimento muito parecido com o que a gente vinha crescendo antes da pandemia. Né? Então, a evolução do mercado de trabalho ela vai ser lenta, sim.
Bruno, diante de todas as dificuldades que você colocou aqui para a gente, internas, externas, algumas sobre as quais a gente tem algum controle, outras nenhum, a queda na taxa de desemprego tem sido lenta, mas contínua, né? O segundo semestre tende a ser, esse ano a gente tem eleição, tudo mais, né? Mas em tese o segundo semestre tende a ser um pouco melhor do que o primeiro. Chegando agora a 10,5, mantida a tendência, você acha factível que a gente termine o ano com a taxa de desemprego abaixo de 2 dígitos? De novo, quando a gente olha para o mercado de trabalho, a taxa de desemprego não está contando muito bem a história, porque tem muita gente fora da força de trabalho. Então elas não entram no cálculo, elas não estão procurando emprego. Por não procurar emprego, elas acabam não entrando no cálculo da taxa de desemprego. A gente pode ver sim uma taxa agora, né, abaixo de 2 dígitos depois de anos, mas é porque tem muita gente que não está procurando emprego. O que está acontecendo? A gente tem que lembrar que a pandemia afetou muito mais as mulheres, né? E muita gente perdeu renda, a renda permanece num patamar baixo, e muitas crianças e adolescentes migraram de escolas privadas, né, para escolas públicas. E ainda tem muitas mães, né, mulheres, né, principalmente, que geralmente são elas que são as encarregadas de cuidar dos filhos, das tarefas domésticas, que estão em casa porque elas não conseguiram colocar as crianças na escola ainda. E isso de alguma forma faz com que elas, né, as mulheres que foram as mais prejudicadas, elas ainda não voltaram de maneira completa para o mercado de trabalho. Então, quando eu repito, essa parte da taxa de desemprego é importante, tá? A gente está vendo uma redução porque as pessoas voltam a se ocupar, isso é verdade, mas tem muita gente ainda que não procurou emprego. Isso faz com que esse número da taxa de desemprego ele permaneça num patamar mais baixo do que a gente imaginava no começo do ano. Bruno Imaizumi, economista da LCA Consultores. Bruno, muito obrigado pela atenção aqui com a CNN. Bom trabalho para você, viu? Para vocês também e um bom dia para todos. Valeu.